Ei, tu tá querendo umas boas férias do planeta Terra? Então fica comigo que esse pop de hoje é pra você. Solta a vinheta, produção. Hello, Poppers! Sejam muito, muito, muito bem-vindos ao Espírita Pop, que é o nosso momento da semana que a gente dá uma pausa na correria toda para conversar sobre espiritualidade, sobre o espiritismo, sobre Jesus, com leveza e com certeza com aquela pitadinha de bom humor que a gente gosta muito. Sem perder a profundidade, né? É sobre isso. E hoje, Popper, o papo é bem reto. E eu quero saber o seguinte: quem é que está me ouvindo neste exato momento já quis tirar umas boas férias do planeta Terra? Porque tanta coisa acontecendo, tanta violência, intolerância, divisão, que dá vontade da gente pedir um teletransporte direto para o plano espiritual, né? Ou para alguns mundos, dos mundos mais evoluídos, mais avançados que a gente tem. Mas olha só, calma, Popper. Calma, nem tudo está perdido. Escutem esta quase astronauta, nem tudo está perdido. Porque com esse tanto de barulho e conflito que está acontecendo no nosso planeta, às vezes a gente perde a esperança e eu sei. Mas olha só o que os espíritos superiores vão nos falar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Você pode ver aí na sua casa, tá no capítulo 23, Estranha Moral, lá exato no item Não vim trazer a paz, mas a divisão, que é uma fala de Jesus. E tem um trechinho que eu até deixei no highlight aqui, ó. Olha, se você não risca o seu evangelho, pode riscar, porque é bom. A gente abre o acaso, está lá destacado e diz assim: a paz irá suceder à guerra, a fraternidade universal ao ódio dos partidos, a luz da fé esclarecida às trevas do fanatismo. Ou seja, o planeta, nesse exato momento, Popper, ele está em transformação. E sim, as coisas elas estão difíceis, mas elas não estão perdidas. Nós estamos atravessando por um momento de transição planetária. E esse caos aparente é a superfície de algo muito, muito maior que está acontecendo no plano espiritual, pensando no nosso planeta, pensando no nosso avanço, no nosso progresso. O Evangelho fala, a lei é do progresso, ou seja, da gente ir para frente. E eu sei que vem aquele sentimento: será que dá para tirar umas férias dessa encarnação? Ou, tipo, cancelar a assinatura do planeta por um tempo, né? Bota outro planeta aqui pra gente viver por um tempo. Mas calma, Popper. Sabe o que os espíritos nos falam? Olha só que interessante. A encarnação, esse processo da gente estar aqui, ó, com essa roupinha, que é mais ou menos uma roupinha, né? Esse corpício que a gente tem, a encarnação, é um momento de descanso. Isso mesmo. Por quê? Porque no plano espiritual, principalmente nas regiões mais evoluídas, o trabalho ele é constante, o aprendizado ele é ativo e muito mais imersivo do que o que a gente vive aqui. E lá não tem final de semana, nem feriadão, viu? O babado é 24 horas por dia, 7 dias por semana, trabalhando ativamente, olhando para os nossos irmãos, enfim, né? Fazendo os processos da espiritualidade. Já aqui no planeta Terra, esse planeta azulzinho que vocês sabem que ó, eu amo de paixão, mesmo com todas as dificuldades, a gente tem o tempo. Não é mesmo? A gente tem o corpo físico, a gente tem a pausa do sono, muitas vezes a gente tem um aconchego de um abraço, o silêncio de uma prece, coisas que nem sempre são possíveis de viver nesse mesmo formato no plano espiritual, porque lá a gente se encontra em um outro estado da matéria, as coisas são um pouco diferentes, né? Então, já que não dá para a gente tirar férias da vida, como é que a gente faz para viver com mais leveza nesses momentos em que o caos aparece aqui na nossa vida, que aparece no planeta, que está passando por essa transição, toda mudança, ela gera esses sentimentos. Então, como é que a gente consegue ser mais leve, né? E o segredo, a resposta dessa pergunta está em uma palavra só, que é a bondade. A bondade no sentido da ação, no conceito da ação, de colocar em ação a bondade. Porque um gesto honesto de gentileza, seja um sorriso, uma escuta sincera, um perdão ou uma desculpa que parecia impossível,
Tudo isso vai gerar uma cascata de consequências positivas e não precisa ser nada grandioso. É sobre a gente fazer o que está no nosso campo de ação, porque quem cria a nossa realidade somos nós mesmos e assim a gente consegue transitar em meio a todas essas mudanças, nós estando mais leves. Porque assim, a gente não tem como mudar o mundo inteiro e a gente nem precisa mudar o mundo inteiro. A gente começa mudando o clima de um ambiente com a nossa postura e é dentro do nosso campo de ação, na nossa casa, na escola, na faculdade, no nosso trabalho, às vezes no centro espírita, nos locais onde a gente transita com a nossa postura, trazendo sempre um sorriso, um abraço, uma palavra positiva, porque não tem como a gente resolver conflito político, situação econômica, problemas sociais, mas a gente pode acalmar os corações que estão ao nosso lado. E fazendo esse movimento, a gente vive com mais leveza também, porque aquilo que a gente entrega retorna para nós. Então, se a gente não consegue fazer grandes discursos, a gente faz o silêncio e escuta, porque isso já transforma. É olhar o que está no nosso campo de ação nesse momento, porque a gente esquece que o bem que fazemos vai estar retornando para nós em forma de paz. A gentileza que a gente pratica vai ressoar na nossa própria alma, porque a pacificação, essa paz que a gente tanto busca lá fora, começa do lado de dentro, Popper. E tem mais. É importante a gente lembrar que o nosso planeta está na transição espiritual. Muitas vezes a gente olha e fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas o que é isso? Era para estar melhor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente esquece transição, é a mudança. Todo processo de mudança tem esses ruídos. Isso significa, essa transição planetária significa que ele está deixando de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. A gente regenera aquilo que precisa ser melhorado. E essa transformação não vai acontecer da noite para o dia, Popper. Se a gente for parar para pensar, nem todos os espíritos encarnados, inclusive nós, tá? Ó, vamos falar da gente também. Então, nem todos nós estamos num nível de evolução que permita viver a paz constante, em harmonia constante com os ensinamentos de Jesus, porque a gente ainda transita, não é mesmo? Tem gente que ainda reage com raiva, que prefere competir a cooperar, que se afasta do bem por medo ou por ignorância, e tá tudo bem, porque cada um tá no seu ponto da caminhada, não é? O que nos cabe fazer nesse processo? Fazer a nossa parte, exclusivamente a nossa parte. Ser o alívio no meio da dor, ser o ponto de equilíbrio no meio da confusão, exatamente como Jesus faria, mas na versão possível de nós mesmos, até porque a gente está bem longe do nível de Jesus, né? Mas vamos ter um outro olhar? A gente ainda está muito mais próximo do que estávamos há centenas de anos atrás, muito mais próximos do que estávamos quando éramos espíritos primitivos, lá do tempo das cavernas. Então, Popper, tá acontecendo, a gente tá indo para frente, a gente não precisa fugir do planeta, a gente precisa ajudar a regenerá-lo. E isso começa dentro da gente, Popper, nas atitudes pequenas, nas nossas escolhas diárias. A paz que a espiritualidade promete não é uma utopia, não é algo, uau, vai acontecer, não vou precisar fazer nada. É uma construção que começa agora e começa em nós mesmos, Popper. Tá no nosso campo de ação fazer isso acontecer. A gente não precisa de férias do planeta Terra. A gente não precisa querer ir para outra orbe, para outra coisa. Deixa que esse momento na nossa caminhada espiritual vai acontecer, a gente vai progredir. É a lei do progresso. O que a gente precisa agora? Sentar, respirar e entender. Ok, estou vendo o caos lá fora. O que eu posso fazer para garantir que a minha vida vai ser mais leve e que eu vou conseguir auxiliar as pessoas que estão na minha volta, trazendo essa leveza para elas também? Faz sentido isso que eu tô falando, Popper? Porque, olha, eu sei que às vezes a gente fica cansado, a gente fica desanimado, mas calma, existe esse fôlego nos ensinamentos de Jesus para a gente ficar firme e poder espalhar esse fôlego com as outras pessoas também. E tá tudo aqui, ó. Sejam bem-vindos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Dá uma estudada, dá uma lida, abre o acaso, ouve uma palestra, busca uma palavra, você vai ver. Esse fôlego que a gente precisa tá nos ensinamentos de Jesus. E o pensamento é:
O que eu posso fazer para deixar o meu mundo mais leve? O que está no meu campo de ação? Vai dar tudo certo, Popper. Vamos junto com Jesus que a gente vai muito bem. E vamos aproveitar muito bem também a nossa estadia neste planetinha azulzinho para poder dizer daqui a muitas centenas de anos e muitas outras próximas encarnações, eu tava lá, eu ajudei a regenerar. Ok? Com o nosso pensamento, com a nossa vibração, com as nossas ações, fazendo o que está no nosso alcance e sabendo pausar também e respirar um pouquinho para se reconectar. Ok? Sempre que bater esse desânimo, lembra de Jesus e busca ouvir algo que ele tem para te falar, porque ele conversa contigo, viu? A gente só precisa ter os ouvidos de ouvir. E se esse conteúdo fez sentido para ti, fique com a gente, fica aqui, se inscreve no canal da Comunhão para receber vários vídeos legais e compartilha esse recadinho com quem precisa também, com aquela pessoa que você tá vendo que tá um pouco desanimado, tá precisando de um boost. Vamos ter esse boost com Jesus, tá bom? Que Jesus te abrace com muito amor e boas vibrações de renovação. Não desanima, Popper, a gente tá junto nessa. É um baita passo para nossa jornada e vale a pena viver, vale a pena trazer tudo que a gente tem de bom para esse planeta, porque todos nós temos algo sim muito especial de bom e que só a gente tem. Então vale a pena a gente estar aqui 100% conhecendo, aprendendo e crescendo com Jesus. Combinado, Popper? A gente se vê num próximo Espírita Pop e eu desejo que o teu coração esteja cheio de vibrações para refazer e para te trazer toda a esperança que tu precisa para continuar na tua caminhada. A gente tá junto, tá? Até a próxima. Tchau!